E hoje é o dia da gente analisar a lista de livros da FUVEST 2027. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no canal Fala Pra Camões. Eu sou Ju Palermo, muito obrigada por estar aqui. Por favor, se você não é inscrito, inscreva-se. Manda esse canal para os seus amigos vestibulandos ou parentes, enfim, conhecidos, todo mundo que vai prestar vestibular esse ano. Hoje a gente vai fazer uma análise geral. Ai, me bati toda. Hoje a gente vai fazer uma análise geral sobre a lista da FUVEST 2027. Vai sair ainda aqui no canal uma lista da Unicamp 2027 também, né? Que são os dois vestibulares com que eu trabalho atualmente. Gostaria muito de ter tempo na vida para fazer de outros vestibulares, mas por enquanto trabalho com Unicamp e FUVEST, que são os dois maiores vestibulares paulistas com listas de livros, né? Já que a Unesp não tem lista de livro, tá? Então, hoje a gente vai falar, são 9, tem 10 aqui, eu vou explicar por quê. São 9 obras. Eu acho que a primeira coisa importante e eu vou começar falando das mais fáceis até chegar nas mais difíceis desse ano, tá? Então, todas aqui. A primeira coisa importante é essa questão de nomenclatura, né? Tem algumas coisas que são meio óbvias, mas eu preciso falar. Então, a gente chama de vestibular FUVEST 2027, o vestibular prestado em 2026. Na verdade, FUVEST, Unicamp, qualquer vestibular, né? Se você já sabe isso, parabéns, mas tem muita gente que não sabe e se confunde e acaba estudando outra lista, lista errada, então atenção para isso. Vestibular 2027 é o que se presta em 26. É porque eles consideram o ano em que você vai entrar. Você vai entrar na FUVEST em 2027. Então, você estuda em 26, presta a prova em 26 para entrar em 27. Então, aqui eu estou gravando isso em janeiro de 2026. Esse ano, né, as pessoas que estão entrando agora, semana que vem sai o resultado da Unicamp e da FUVEST, são pessoas que estudaram em 2025 e prestaram o vestibular 2026. Nós estamos aqui em 2026 nos preparando para o vestibular 2027. Então, isso é muito importante, né? Às vezes você está aqui no meu canal, já é macaco velho, já sabe tudo de vestibular, às vezes a pessoa que está começando a estudar agora. Então, é sempre o ano seguinte, tá? Então, estamos falando da lista do vestibular FUVEST 2027, que se presta em 2026. E, como de praxe, nós temos 9 obras neste vestibular. De novo, tem 10 livrinhos aqui, mas eu vou explicar por quê, tá? E essa lista já foi anunciada, acho que há uns 2 anos, né? Ou mais, se pá, acho que é. Acho que eles anunciaram no fim de 24, enfim, não me lembro mais. Mas a gente tem como uma novidade aí que a FUVEST instaurou, a gente tem por 3 anos, então esse é o segundo, ano passado já foi, esse é o segundo, tem mais ano que vem, uma lista somente composta por obras escritas por mulheres, né? Que é uma tentativa de alguma forma, reparar, né, o fato de a gente ter tido muito mais homens, obras escritas por homens no vestibular e poucas mulheres, né? E aí agora a FUVEST colocou, então, nos próximos 3 anos do seu vestibular, 2026, que já foi, 27, que é esse, 28, que é o ano que vem, a lista só de obras escritas por mulheres. Então, nós temos aqui 9 livros somente escritos por mulheres. Já falei um pouco sobre isso antigamente aqui no canal. Na época em que isso foi lançado, teve uma super polêmica, né? Teve alguns professores de várias universidades do país que se juntaram para fazer uma carta contra. Tem algumas escolhas aqui que eu considero equivocadas. Eu falo sobre isso no vídeo de um dos livros. Quando aparecer, eu vou falar. Quando ele aparecer aqui no vídeo, eu vou falar sobre isso melhor. Porque acho que causa uma impressão ruim. Mas, enfim, né? Como eu sempre digo, ninguém ligou aqui e falou: Ô, Palermo, o que você acha desses livros que estamos escolhendo? Né? Não nos cabe. Quer dizer, a gente pode reclamar, eu reclamo muito, inclusive, mas para além da reclamação, o que temos que fazer é ler todos esses livros com profundidade, estudar isso a fundo, compreendê-los e chegar para a prova preparados. Independentemente de eu ter gostado da escolha ou não, de eu ter gostado do livro ou não, de eu gostar da autora ou não, né? O que a gente tem que fazer é o que eles pediram para a gente fazer. Você, vestibulando, tem que estar dominando todos esses livros. É claro que pensando em todas as outras disciplinas que você tem, no pouco tempo que você tem, muitas vezes na dificuldade com os livros, porque às vezes você tem livros aqui que são chatos, tem livros aqui que são difíceis, tem livros aqui que são fáceis, mas você fica, tá, mas como que isso pode aparecer? O que é importante aqui, né? Pensando em tudo isso, eu criei o meu método Bisturi, que é um método em que eu leio todos esses livros, todos eles para você em voz alta, desde a primeira página até a última. Eu vou lendo em voz alta, em vídeos gravados, e vou comentando e já vou te explicando e analisando a obra toda com você. Eu acredito, e por isso que eu criei esse método, que essa é a maneira mais fácil. Por quê?
Porque você sozinho, você vai lá ler o livro. Aí depois que você acaba de ler, você vai ter que estudar. Aí você vai procurar vídeos, análises, resumos, resenhas, enfim, aí volta. Então eu já fiz tudo isso antes para cada um desses livros. Eu fiz essa leitura ativa, eu fiz as pesquisas em fontes confiáveis, porque isso é um grande problema hoje com o IA e materiais bosta que existem por aí, né? Já fiz toda essa pesquisa e quando eu gravo o módulo com a leitura, eu já vou te entregando junto a análise. É muito mais fácil do que você ler primeiro sozinho, depois sair para fazer o estudo. Você já tem para economizar o seu tempo junto a leitura guiada juntamente com a análise, que é a análise conjunta em que eu já vou te explicando tudo. É a melhor maneira de você fazer isso. Eu tenho os cursos de cada livro separado, mas eu tenho o método bisturi, em que você compra o combo completo das obras da FUVEST e tem alguns bônus também. O Bisturi 2027 vai ser lançado agora em fevereiro, essa edição nova, né? Eu já estou aí com o Bisturi há alguns anos, e a edição nova do Bisturi vai sair em fevereiro, então fique atento por aqui, tá? Então, vamos lá. Vou começar, como eu disse, pelos mais simples e vou chegando aos mais complexos. Então, o primeiro livro que a gente tem na lista, já pelo segundo ano consecutivo, é Canção para Ninar Menino Grande, da Dona Conceição Evaristo. Esse é um dos mais simples. Se eu tivesse que escolher o mais fácil, eu diria que esse é o mais fácil, tá? Ele vai ficar por 4 anos na lista, já foi um. Teremos, então, este ano mais 2, tá? Inclusive, quando a lista, a partir no vestibular 2029, que se presta em 28, quando a lista voltar a ser mesclada, autores homens e autoras mulheres, ele continua na lista. Canção para Ninar Menino Grande é um romance muito tranquilo. Essa edição aqui, que provavelmente é a que você vai encontrar, da editora Palas, tem em torno de 130 páginas. A linguagem é super fácil, você não vai ter problemas com a linguagem aqui. E o tema também é tranquilo, né? Digamos assim, são temas que a gente chama de quentes barra óbvios, né? Que deveriam ser, pelo menos, para um vestibulando antenado aí no mundo e nas tendências do que os vestibulares têm costumado cobrar, têm costumado achar que os vestibulandos têm que conhecer, tá? A gente vai ter aqui a história do Fio Jasmin, que é o protagonista, que é um homem negro, trabalha num trem que vai cortando aí o interior das cidades do Brasil, e ele é muito bonito, ele é muito charmoso, ele é muito sedutor, ele é casado com uma mulher, a Pérola Maria, mas em cada cidade que ele para, ele vai se relacionar com uma outra mulher. São 9 mulheres no total que a gente tem aqui na história, e aí são relacionamentos complicados, digamos assim, porque ele usa as mulheres e vai embora, né? E o que é que fica dessas relações para cada uma dessas mulheres, que são muito diferentes entre si. Então a gente vai estar falando dos papéis de gênero, de masculinidade tóxica. Tem também uma questão racial, né? Porque Dona Conceição Evaristo tem aí o conceito da escrevivência, que é um termo que ela gosta, que ela criou e que ela gosta de falar bastante, que tem a ver com a escrita dela com a vivência dela, né? Ela escreve sobre o que ela vivencia, e o que ela vivencia, o que ela gosta de dizer aqui sempre, são as histórias das pessoas que estão próximas a ela, com vidas próximas a ela, portanto, a maioria dos personagens aqui são personagens negros que vão sofrer muitas vezes as dores pela desigualdade, pelo racismo estrutural e tudo mais que ela mesma vive. Então, a gente tem aqui essas reflexões a respeito dos relacionamentos, principalmente heteroafetivos, a masculinidade tóxica, o padrão da masculinidade, como que essas relações, a mulher ser usada, o homem que usa e joga fora e vai embora e não tem responsabilidade afetiva. Então, assim, é super tranquilo, assim, os temas são temas, né, não são tranquilos, mas, assim, não é difícil da gente entender, não é nada que a gente nunca tenha ouvido falar e tudo mais. Mas como que isso pode aparecer? Apareceu no vestibular de um jeito muito tranquilo, muito fácil. A questão que apareceu de Canção para Ninar Menino Grande na primeira fase da FUVEST foi muito baba, tá? Aí, partindo para outra obra que eu acho também bastante fácil, a gente tem o Memórias de Marta, da Dona Júlia Lopes de Almeida. Ah, eu não falei, esse livro aqui, voltando, tem 2 edições. Ele foi lançado em 2018, então é um livro super recente, tá? Mas a segunda edição é de 2022. E da primeira para a segunda edição, a Dona Conceição Evaristo ampliou a história. Se eu não me engano, ela colocou 4 mulheres. Das 9 que a gente tem aqui, a primeira edição tinha só 5 personagens. Aqui a gente vai ter 9. Então, como eu sempre digo, acho que se você encontrar em sebo a primeira edição, né, seja online, seja presencial, físico, a segunda edição é mais interessante porque ela é a mais completa, tá? Então, é um romance do século XXI já, né, 2018, do século XXI, super recente. E aí, o Memórias de Marta é um romance do século XIX, 1888, 89, não me lembro agora com certeza,
Dona Júlia Lopes de Almeida, né, uma das mulheres, das escritoras famosas do século XIX, famosas porque foi recuperada, principalmente pelo vestibular da Unicamp, de alguns anos aí, que colocou a falência, né, que era um outro romance dela. Memórias de Marta é uma autobiografia ficcional, né, a própria Marta contando as suas lembranças, as suas memórias. É, ela é uma moça bastante pobre, né? Na verdade, ela e a mãe tinham uma vida de classe média com o pai, mas o pai morre, o pai acaba faltando, e elas não têm o que fazer a não ser se mudar para um cortiço. Como a mãe dela não tinha uma profissão, não tinha um trabalho, não tinha estudo, a única coisa que sobrou para ela fazer foi ser lavadeira e engomadeira. E o único lugar que elas podem pagar com esse emprego da mãe, já que o pai que provia, está certo isso do verbo prover? Provia as coisas, faltou, elas ficaram sem dinheiro, então para sustentar as duas, a mãe tem que fazer esse trabalho mal remunerado, pouco qualificado, né? E elas vão morar num cortiço, e aí tem toda essa tristeza dessa vida muito pobre, muito simples que elas levam, e a Marta vai, pela via do estudo, conseguir melhorar um pouco a sua vida, né? Ela vai estudar e vai se tornar professora, e com isso ela consegue fazer com que ela e a mãe dela saiam da miséria, pelo menos, né? Basicamente é o que a gente chama de um romance de tese, muito comum ali no realismo barra naturalismo do fim do século XIX, porque a dona Júlia Lopes de Almeida quer passar para você essa ideia. Um romance de tese é um romance que é escrito para te provar uma tese, para te provar uma ideia. Qual aqui? Que a mulher precisa estudar para poder ter um trabalho digno, caso o homem falte, o pai ou o marido, né? É bastante simples e a história vai girar em torno disso, claro, com outros pequenos temas que a gente pode trabalhar, tá? Também essa edição da Via Leitura, que é uma edição super simples, né? Que nunca tem texto de apoio, não tem porra nenhuma, tem aqui 80 páginas, tá? Mas a gente tem um grande problema com essa obra, que foi um bafafá no passado. Os alunos quase me deixaram louca com essa merda, e todo mundo perguntando, todo mundo falando. E no fim, como eu disse, para a prova isso não fez diferença nenhuma, é que a gente tem duas edições diferentes desse livro, tá? Por isso que tem 10 aqui, tá? São 9 obras, mas aqui quando a FUVEST, falando de novo dessa merda que eu não aguento mais falar, mas vamos lá. Quando a FUVEST lançou a lista do vestibular, em maio de 2024, eu fui comprar Memórias de Marta, não conhecia, né? E aí, essa edição aqui da editora Delirium era a única edição que havia. E aí eu fiz, gravei o curso, e logo depois surgiu uma outra edição, que é essa aqui, tá? E aí, pesquisando, a gente foi descobrir que esse livro tem mesmo duas edições e que elas são bastante diferentes. A mesma coisa que acontece aqui. FUVEST, faltou cuidado, né? Não dá para você indicar um livro para o Brasil inteiro estudar quando ele tem duas edições diferentes, sem dizer qual edição você quer. Ou dando uma nota dizendo que não faz diferença qual edição você quer, né? Qual edição a pessoa tenha. A FUVEST fez a bicha muda, fez a Cátia cega, não falou nada sobre isso, né? Mas como eu previa, a questão da prova não foi tipo, eu só tinha essa edição, caiu uma coisa dessa aqui, eu me fudi. E, obviamente, eles não iam fazer isso, porque o erro foi deles, em primeiro lugar, de não dizer. Mas o que acontece? Esse livro foi publicado, eu não lembro agora, ele tem uma publicação brasileira e tem uma publicação francesa. Dona Julia Lopes de Almeida publicou na França. Eu não vou lembrar em qual das duas edições é a que ela melhorou, digamos assim, ela reformou, tá? A edição que a gente tem neste livrinho aqui, e que é a mesma edição de um livrinho de capa amarela, uma edição de capa amarela, que eu não vou saber a editora agora, é a edição brasileira. E a edição que a gente tem nessa edição aqui, da Delirium, e da Companhia das Letras com a Penguin, que é aquela da capinha laranja, essa edição é a última edição, digamos assim. É a edição em que ela melhorou o livro. A gente tem diferenças aqui, principalmente na questão da morte do pai, tá? Aqui ele morre por uma coisa relacionada que aconteceu ao trabalho dele, aqui ele morre de febre amarela. Então a gente já vê que dessa edição para essa edição, a dona Júlia aumentou, colocou a questão da febre amarela, que é uma questão interessante, né? E aí, por exemplo, quem lê só esse aqui, se a FUVEST quiser fazer uma pergunta sobre a febre amarela, por exemplo, aí aqui não vai. Então, assim, os alunos foi um caos, os alunos estavam desesperados, que vestibulando para se desesperar, meu Deus do céu, né? E aí, Ju, o que você propõe? Eu proponho que você leia a melhor edição, que é a edição que tem mais coisas, que é esta aqui. No meu curso do livro Memória de Marta, do Método Bisturi, eu acabei gravando as duas, porque tanto que me encheram o saco, tá? Mas, enfim, Memórias de Marta, eu acho que ele fica na FUVEST, precisava conferir, mas eu acho que esse é o último ano.
Acho que ele fica só mais esse ano na FUVEST, mas também não tenho certeza, tá? Mas é um livro tranquilo, apesar de ter um pouquinho da linguagem do século XIX ainda, né? Porque é uma obra do século XIX. Ele é curtinho. Essa outra edição da Delirium tem 130 páginas, mas tem um monte de texto de apoio aqui. Então, a edição mesmo tem aí 130, só que é uma edição ilustrada, tem várias fotos e tudo mais. Então, é bem tranquilo também, não é um livro longo, tá? Muito bem. Ainda nos fáceis da FUVEST, a gente tem mais um ano, acho que esse é o último também, O Caminho de Pedras, da dona Raquel de Queiroz, que é um outro romance também, da década ali de 30, 1930, 40. Eu tenho a publicação aqui, acho que aqui eu não anotei. Eu anoto tudo no caderno quando eu vou fazer a 37, tá? Quando eu vou fazer as análises, né? Então, é um romance de 37, também muito tranquilo em termos de extensão, ele tem em torno de 170 páginas nessa edição aqui da editora José Olímpio, tá? E é bem aquela coisa do romance de 30, da segunda geração modernista, né? Do romance regionalista, que vai contar para nós a história, principalmente da Noemi, que é a nossa personagem principal aqui, que é uma mulher casada, né? Com mãe, ela é mãe, e que ela conhece o Roberto, que é um jornalista, numa célula do Partido Comunista que está sendo formada na cidade em que ela mora. Ela vai participar da luta revolucionária, e aqui a gente tem todo o contexto da era Vargas e tudo mais, década de 30, né, do século XX, romance também do século XX. Então, a gente teve até agora um do 21, né, o Canção para Menino Grande do século XXI, Memórias de Marta do século XIX, e esse aqui é um romance bem do século XX, né? Então, dentro ali da era Vargas, a gente tem a Noemi, que vai se aproximar da luta revolucionária, vai conhecer esse cara, o Roberto, vai se envolver com ele, e a gente tem como foco principal, como tema principal, a participação da mulher na luta política e social, mas também a questão do adultério, por exemplo, né? E, principalmente, eu acho uma questão específica da luta revolucionária aqui, que é a diferença entre os intelectuais e os operários. Isso aqui é bastante forte como subtexto nesse livro. Mas também um livro simples, com temas claros, uma linguagem tranquila, não é para dar problema. Ainda não que é fácil, mas que é chato. Oh, meu Deus do céu, para o meu gosto de gente chata que sou, é o Balada de Amor ao Vento, da dona Paulina Chiziane, né? Essa é uma autora moçambicana, que já esteve na lista da Unicamp com Niquete, uma história de poligamia, que eu odiava. Aí eu fui ler esse aqui, e aí eu descobri que realmente o que eu não gosto é do estilo da autora, né? Balada de Amor ao Vento é de 1990, se eu não me engano, é o primeiro romance publicado por uma mulher em Moçambique. Moçambique, se você não sabe, foi colônia de Portugal até 1975, tá? Então é um país, digamos assim, recente, independente, né? Como nação independente, é muito recente. E foi só 15 anos depois, em 1990, que uma mulher publica um romance, então, na Moçambique independente, e o romance é esse. Então, ele tem uma importância histórica, né? E ele vai falar de temas essencialmente caros à autora, pelo que a gente conhece do resto da obra dela, que o tema principal aqui é a questão da poligamia, que é oficial, né, no país, ou era oficial antigamente. Tem uma questão norte-sul, tem lugares em que isso ainda acontece, mas enfim, não quero entrar nesse ponto, porque assim, me irrita a linguagem, eu acho brega, eu acho açucarada, é uma coisa, ai, romântica, me irrita bastante. Mas os temas, né, são esses. Aqui a gente vai ter a história da nossa personagem principal, que eu até esqueci o nome, graças a Deus, tanto que eu odeio isso aqui. Como que ela chama? Sarnal, né? A Sarnal é uma moça que se apaixona pelo Muando, que é um jovem que estuda no colégio de padres. Aqui a gente tem a questão da religião, dos povos ancestrais originários, né, da África, ali de Moçambique, com a colonização portuguesa, católica e tudo mais. E aí ela acaba ficando com ele, mas ele não quer ficar com ela, porque é por causa da religião, os pais não querem que ele fique com ela, ele acaba abandonando ela, mas ela vai ser escolhida para ser a esposa do príncipe, né? Tem ali a coisa do rei, o príncipe, então ela vai ser a primeira princesa. Por que primeira? Porque com a poligamia o príncipe se casa, todo homem, na verdade, que possa sustentar suas mulheres, se casa com várias esposas, né? E aí a gente vai ter a história dela, que se casa com o príncipe, mas ainda é apaixonada pelo Muando e as outras mulheres, e o furdunço que acontece. É fácil, tá, de entender. Claro, você precisa de um contexto de Moçambique, da poligamia, de todas essas questões, que é o que eu faço nos meus cursos, né?
mas o livro não tem uma dificuldade de palavras e tudo mais, mas que ele é chato mesmo, né? A Sarnau é uma tonta, ela faz umas coisas que você fala, gente, pelo amor de Deus, e tem essa coisa, essa linguagem romântica, poética, que eu realmente odeio mais. Como eu sempre digo, não adianta odiar ou não, independentemente de gostar ou não gostar, odiar ou não odiar, a gente tem que seguir, né? E entender esse livro. Essa edição é da Companhia das Letras, tem em torno de 170 páginas, também é tranquilo. Mas eu acho isso, assim, eu acho que uma pessoa, sei lá, um vestibulando que vai estudar para a FUVEST, que não está acostumado a ler obras escritas por mulheres, vai ler isso aqui e vai ficar com uma impressão de que literatura que mulher faz é chata, é coisa mulherzinha, né? É romântico, é de amor, né? E aí, nesse sentido. Mas eu falei melhor, eu tenho todos esses vídeos que eu estou. Todos esses livros que eu falei até agora, tem vídeos aqui no canal. Além dos cursos do Método Bisturi, tem uma playlist aqui com todos esses livros, né? Que eu faço uma análise mais geral. E aí, no vídeo disso aqui, eu fiz essa discussão, tá? Isso aqui, gente, é uma polêmica, né? Porque parece que você não pode falar mal do livro. Mas é a primeira escritora de Moçambique. Tá, foda-se, o livro é ruim. Mas é uma mulher preta escrevendo. Tá, mas o livro é ruim. Isso não tem a ver com os fatos, e é claro que tem a ver, mas eu posso não gostar do estilo dela, não tenho que dizer que é maravilhoso, porque é o primeiro romance escrito por uma mulher de Moçambique. Eu não gosto realmente, né? Apesar de reconhecer a importância, e de novo, gostando ou não gostando, a gente tem que compreender, analisar a fundo isso aqui, entender os temas, entender essa linguagem. Então, para mais polêmicas, veja o vídeo, tá? Aí a gente passa, os fáceis acabaram, tá? A gente começa dos médios para difíceis. Tem 2 aqui que eu vou chamar de médios difíceis e 3 difíceis. O primeiro dos médios de... esse aqui também tá 4 anos na lista. Puta que pariu. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de top term. Dos médios para difíceis, a gente tem A Visão das Plantas, da Jaimília Pereira de Almeida, que, se eu não me engano, é um livro de 2019 também, recente, né? Já século XXI. E que, mano, para mim é uma novela, não chega a ser um romance, porque ele é bem curtinho também, né? A gente tem aí em torno de 80 páginas, né? E é, então, uma narrativa que vai contar a história do Capitão Celestino, que é um ex-capitão de navio negreiro, que passou a sua vida... A Jaimília Pereira de Almeida é uma escritora portuguesa. Ela é angolano-portuguesa. Ela nasce em Angola, mas, né, se cria e vive em Portugal. Então é considerada uma escritora portuguesa, mas a sua origem é angolana, né? E ela vai contar, então, a história do Capitão Celestino, que foi um feitor, um capitão de navio negreiro, não um feitor, né? Que passou a vida torturando, matando escravizados, né? Na coisa do tráfico negreiro, de levá-los, né, da África para as colônias portuguesas. Foi um filho da puta a vida inteira. E aí, agora, velho, ele volta para sua casa em Portugal, próximo da morte, e vai viver os seus últimos dias ali em paz, cuidando de um jardim, e ele cuida belíssimamente desse jardim, né? Aquela coisa, como é que pode, né? Gente que tem o dedo verde. Tem gente que não consegue cuidar de planta, que diz que planta até cacto morre, né? E tem gente que parece que tem o dedo verde. O Capitão Celestino parece ter o dedo verde. As plantas dele são maravilhosas, as flores incríveis, os cravos dele dão inveja na vizinhança. E como é que pode um homem tão mau como esse cuidar de um jardim de plantas tão delicadas assim? A gente tem... Parece, não se engane, parece um livro simples, né? Curtinho, 80 páginas, mas ele é super simbólico, tá? Cheio de metáforas, cheio de reflexões, cheio de não ditos a respeito da questão histórica de Portugal, da questão da escravidão, da questão da finitude da vida, da culpa, da consciência, até da religiosidade, porque a gente tem um padre aqui, né? Tem uns trechos que parecem ser do diário do Capitão Celestino, são 4 ou 5 trechos, que é um bagulho, gente, mas é complexo. Não, vocês não têm noção. O trampo que deu para eu estudar isso aqui, deixa eu ver se eu acho um trechinho. É tudo riscado, rabiscado, o meu livro inteiro, que são as coisas que eu entrego nas minhas análises para os alunos, né? Esses trechos do diário, aquele bagulho, olha isso aqui, que você lê, você fala assim, como assim? O que é isso aqui, né? Eu explico tudo lá para vocês do Bisturi, ó, tudo riscado, rabiscado, porque realmente, assim, esse é um livro que dá trabalho, né? Parece que não, parece que é curtinho, que é tranquilo, mas as questões são bastante profundas, né?
Ele vai ficar também por 4 anos na lista da FUVEST, já ficou, ano passado foi o primeiro, esse é o segundo. Esse é um livro muito legal, tá? E a questão que caiu sobre ele na prova da FUVEST foi a mais óbvia e básica possível. Acho que já passamos do óbvio para esse ano. Parafuso dá uma volta. É um livro complexo, tá? Maravilhoso, mas complexo. Por exemplo, esse aqui é fácil, mas insuportável de chato. Esse aqui é difícil, mas muito bom. Minha opinião. O próximo, que também é de médio para difícil, é o Opúsculo Humanitário da Nízia Floresta, que está pelo último ano na FUVEST, esse eu tenho certeza, tá? Ele vai ser substituído ano que vem por um outro livro da Nízia Floresta, só que bem curtinho. Ô, FUVEST, podia ter sido esse desde o começo. Por quê, Ju? Porque esse livro aqui, ele é gigante, tá? Essa edição... Ah, eu não falei, esse aqui é da editora Todavia, tá? Esse aqui, que é da editora Blimunda, tem 220 páginas, e são 60 e agora 63, 64, eu nem lembro mais. 62, acho. 62 ensaios da Dona Nízia Floresta. 1853 é a publicação desse livro, metade do século XIX, é o mais... Não é o mais antigo da lista, não. É o mais antigo, sim, porque esse aqui é de 70, tá? É o livro mais antigo da lista, tá? Mas ele não é ficção. Então, mexe um pouco com o que a gente está acostumado a ver em prova de literatura, né? Porque é um livro de ensaios. Ensaios é... Um ensaio é um texto que fica entre o acadêmico, mas não tem regras tão fechadas como, por exemplo, uma resenha acadêmica, um fichamento, ou enfim. É um texto em que a autora discorre livremente, digamos assim, sobre um assunto, tá? E a Dona Nízia Floresta, que é uma das figuras mais importantes da escrita, e é uma das escrita das mulheres que escreviam no século XIX, e uma das figuras do início do feminismo, não dá para chamá-la de feminista, porque a gente não tinha isso ainda aqui, mas é uma figura bastante cultuada pelas feministas no Brasil. Ela escreve 62 ensaios sobre a situação da educação para as mulheres. Inclusive, como eu havia previsto, como de fato aconteceu, né? A gente teve uma questão com essas duas obras, porque aqui a tese da dona Júlia Lopes de Almeida é que as mulheres precisam estudar, né? E aqui a dona Nízia faz esse elogio também do estudo para as mulheres, defende que as mulheres precisam estudar e que essa educação precisa ser melhor. Então, ela primeiro coloca essa tese do porquê que é importante que as mulheres estudem, fazendo um panorama mundial, passando por várias civilizações. Daí ela mostra como está a situação. Primeiro, ela vai falar de países que educam suas mulheres e como eles são maravilhosos. Ela vai citar 4 de exemplos: Estados Unidos, a França, a Alemanha e a Inglaterra. Daí ela explica como está a situação da educação para as mulheres na metade do século XIX no Brasil, e depois ela acaba dizendo como ela acha que deveria ser essa educação para mulheres, né? Ela mesma era dona de um colégio, tá? Só que assim, é longo. Por que você colocou como difícil, Ju? Porque ele dá trabalho. Não tanto difícil de entender, mas difícil de porra, são 62. Ou FUVEST. Podia ter escolhido assim uns 10 ensaios, a gente já tinha entendido. Uns 15, né? Não, o FUVEST botou tudo para você, tá? Então ele dá trabalho. A linguagem da dona Nízia é super empolada. Ela tem aquelas orações, ela vai botando oração intercalada, subordinada, ela constrói períodos gigantescos. Você tem um parágrafo inteiro que é uma frase só, né? Com rebuscamento que vai dando no saco. Você chega no ensaio 15 aqui, você fala, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Quanto falta? Falta 50, né? Então, dá trabalho, tá? E é complexo, porque ao mesmo tempo em que ela defende, tem umas ideias progressistas para a época, era uma mulher católica. Tem umas coisas que dá vontade da gente revirar os olhos, assim, aqui, da ânsia de vômito, quando ela vai falar do papel da mulher, ela vai usar argumentos religiosos ao lado de argumentos científicos. Então, assim, é um livro bastante complexo, dá trabalho, é chato, você precisa de ajuda para ele. E aí a gente chega nos 3 últimos, que são os 3 mais difíceis. Eu vou começar pelo que eu acho, um dos que eu acho mais... bom, os 3 são difíceis, né? Mais nebulosas, da dona Narcisa Malha. Esta bomba também está por 4 anos na lista da FUVEST, um já foi, que foi ano passado, ele caiu só em segunda fase, não veio na primeira fase. Está pelo segundo ano, né? E a Narcisa Malha é uma autora... jovem, né? Quando publica isso aqui, ela tem 20 anos. É um livro de 1872 de poemas. São 44, se eu não me engano, longos poemas.
alguns muito longos, e é uma obra do romantismo, né? Aqui a gente tem bem as características da primeira, da segunda e da terceira geração românticas, todas misturadas, um vocabulário super empolado, que parece parnasiano, tá? E uma autora muito jovem, a meu ver, verde, né? Enfim, todo mundo celebrando. Ai, que legal, Narcisa Amália, estava esquecida, foi uma autora importante. Eu, como eu falei, eu preferia ter ficado sem conhecer, porque, meu Deus, gente, sério, o trampo que esse livro me deu, não tem uma página nele que não seja. Não, aqui é a introdução, né? Que não seja inteira riscada, rabiscada, anotada. Isso aqui me deu um trabalho do cão, mas eu me orgulho muito do curso que consegui fazer desse livro. Até porque a gente tem quase nada de material para pesquisar sobre ele, porque realmente ela ficou esquecida, e essa é uma das questões da FUVEST, né? Trazer autoras que foram importantes na sua época, fazer jus ao nome delas, para as caras esquecerem. Ai, tá bom, mas essa aqui para mim. Ai, desculpa, gente, eu podia ter passado sem, né? É chato, é complexo, muitos poemas, poemas longos, muito rebuscados, uma linguagem uó, é difícil, tá? Como eu digo, são 44 mesmo. Como eu digo, me orgulho muito do curso que fiz, do estudo que fiz sobre ele, mas você vai ter bastante dificuldade, porque é chato. E aí a gente chega às duas obras novas da FUVEST, que eu considero as duas bem difíceis também, tá? Uma delas, essa que eu vou falar agora, eu ainda nem li, que eu sei que vai me dar trabalho, e que é o Geografia, da dona Sofia de Mello Briner Andressen, que é uma autora portuguesa, tá? Uma poeta portuguesa. Essa edição aqui, provavelmente a edição que você vai encontrar, é a edição da Companhia das Letras, que não é besta nem nada, e lançou dois livros dela. O Cristo Cigano, que é o livro que caiu ano passado. O Cristo Cigano caiu por um único ano na FUVEST, tá? Fez um estrago, by the way, com as questões de primeira fase, mas enfim. E são 12 poeminhas. Então, a companhia. E aí a FUVEST colocou o Cristo Cigano, que nessa edição aqui, ó, é só isso aqui. Dá para ver? Do livro inteiro, o Cristo Cigano é isso aqui. E isso aqui é o Geografia, com que a gente vai ter que lidar esse ano, tá? O Cristo Cigano podia ter mantido, porque tinha muita coisa legal para perguntar, mas eles botaram por um ano só e agora enfiaram na nossa goela a Geografia. A Companhia das Letras, que não é boba nem nada, já lançou o livrinho, porque para lançar só o Cristo Cigano, realmente, acho que nem paga o custo de edição, que é um livro muito pequeno, né? Seria aí um livretinho. Então, eles lançaram juntos. Eu ainda não li, é o único da FUVEST que falta eu ler, né? Que é o Geografia. Para o método Bisturi, ele deve entrar aí ainda no primeiro semestre, né? Mas no Bisturi a gente já tem todas essas outras obras gravadas, faltam essas duas aqui que vão entrar ao longo dos meses. Se você entrar agora em fevereiro, você já tem 7 livros para ir estudando, lendo, enfim, fazendo suas anotações, e esses dois outros vão entrando ainda, né? Então, tem Geografia que eu ainda não li, não parei para ler, mas eu já percebi de bater o olho que ele dá trabalho, primeiro porque é poesia. Poesia, de maneira geral, já nos dá trabalho, né? Aí fica aquela coisa, são muitos poemas, o aluno fala, eu não vou lembrar de todos, e vai cair um desses todos na prova, como é que a gente faz? Então, assim, nos meus cursos eu falo como a gente faz com isso, né? Mas é um livro complexo, tá? Vai ser um livro difícil, apesar de ser do século XX, de não ter uma linguagem como Nebulosas, por exemplo, a quantidade de poemas e a ideia de serem poemas meio que simbólicos, sabe? Por exemplo, vou ler um poeminha aqui para você que chama Dual. Tem duas, bem moderno, né? Moderno no sentido modernista, tem 2 versos. Altas marés no tumulto me ressoam e paredes de silêncio me refletem. E daí? O que isso quer dizer? Qual é o contexto? O que a FUVEST pode perguntar? Entende? Você não tem dificuldade para ler isso aqui. Mas e aí? Né? Então, assim, prevejo trovoadas, tempestades, geografia vai ser um livro complexo, tá? Ainda não fiz a leitura dele, nem o estudo, vai ser o último que vai entrar, provavelmente, no Bisturi, mas difícil. E aí, por último, meu Deus, a FUVEST quer acabar comigo, né? Porra, cara, nossa senhora. Eles botaram a paz, quer acabar comigo, quer acabar com você, vestibulando. Eles botaram a paixão segundo o GH da Clarice Lispector. Não é difícil, é muito difícil. Deus do céu. Eu realmente. Aí vem, né? Se você é novo, nova por aqui, se você não me conhece, eu não gosto de Clarice Lispector. Meu
Deus, que absurdo. Sou uma professora de literatura que não se identifica com Clarice Lispector. Eu acho chato, eu acho pedante, eu acho impossível de entender às vezes. Às vezes eu brinco, eu falo, quem falou que entende está mentindo porque não entende, né? Eu sou muito racional, né? Eu acho que aqui tem coisas que escapam da racionalidade, que é o que faz com que gente que gosta de Clarice Lispector goste nela, né? Para mim, não. Para mim, como assim? Não, me explica, não entendi. Ah, mas tem coisas que não se explica, só se sente. Porra, sente você então, não bota no vestibular, né? Claro que eu tô falando de um jeito muito breve, muito superficial, porque não é uma autora cujo estilo me agrade. Eu li isso aqui, eu queria enfiar o dedo no cu, rasgar a boca, eu realmente não gosto. E eu leio pensando no vestibulando, imaginando que o vestibulando vai chegar na página 5 e vai falar: ah, né? E é justamente por isso que você, vestibulando, principalmente você que presta um curso de alta concorrência, não pode falar, largar, porque todo mundo vai largar, e aí vai cair. E aí a questão sobre isso aqui vai ser difícil pra caralho. Então, assim, essa cara que ela faz é a cara que eu faço pro livro dela, né? Cara de cocô. Vai ser difícil, tá? Eu já li, estou no processo de estudar esta obra, porque, como eu disse, eu gostar ou não gostar não faz diferença, eu tenho que entender para poder te explicar, para você entender. Então, estou no processo de estudo, ela virá, vai entrar aí no bisturi nos próximos meses, mas vai ser bem difícil. Bem difícil. É uma obra filosófica, é uma obra metafórica, é uma obra simbólica, é uma obra difícil. Mas do que se trata a Paixão segundo GH? Bom, o enredo é muito, muito, muito simples. A Paixão segundo GH, o enredo dela é uma das coisas mais fáceis, porque não é um livro sobre enredo. Também tem isso, né? Tem uma amiga que fala que o Palermo gosta de enredo, de história, e é verdade, né? Esse livro é menos sobre a história e mais sobre o que se passa na cabeça dela. A gente tem o fluxo de consciência, que é característica da Clarice Lispector, a gente tem essa coisa da epifania, né? Um personagem que está ali fazendo, está vivendo a sua vida, e aí acontece um evento que faz com que ela tenha um grande insight sobre a vida, uma epifania, e de repente começa a refletir tudo sobre a sua vida, de onde vim, para onde vou, o que estou fazendo, né? Como farei depois. Tem todas as características, e eu realmente espero, sinceramente, que a FUVEST bata nesses pontos mais óbvios, né? Mas enfim, não dá para saber. E é isso, muito mais da investigação psicológica do personagem do que coisas que acontecem, né, no enredo. Então, uma trama. Não, é uma mulher, uma artista, né, uma escultora, que vive no seu apartamento belíssimo e não está em relacionamentos afetivos, e a empregada dela vai embora, né? Se demite e vai embora, e ela vai até o quarto da empregada ver, que ela imagina que esteja uma zona no quarto, né? Um quartinho de empregada, e aí também tem todas essas questões, né? Sociais e tudo mais. Ela vai até o quartinho da empregada, imaginando que esteja uma zona, e na verdade, quando ela chega lá, o quarto tá arrumadinho, limpo, só que a empregada deixou um desenho quase feito com carvão, assim, na parede para ela. E aí, quando ela entra nesse quarto, ela leva várias páginas para ter coragem de entrar. Quando ela entra nesse quarto e vê esse desenho, ela vai ter ali a sua epifania e vai ter tipo, quase um surto, assim, e vai ficar repensando toda a sua vida, até que ela vai ver uma barata no quarto, e aí você tem a relação dela com a barata, né? E aí todas as coisas que ela reflete. É um livro que fala muito também sobre religião, né? Ela vai fazer várias referências religiosas aqui. E aí, se você já ouviu falar, você sabe o que acontece com a barata, o que ela faz com a barata. Eu vou me manter no silêncio aqui, não vou dar esse spoiler, né? Mas, ó, puta, que chato, difícil, tá? Eu vou fazer como eu fiz com nebulosas, né? E aqui tem muito material. Esse aqui eu tenho muito material para pesquisar. De gente que entendeu, que pesquisou, que conhece, que gosta, né? Que sabe do que está falando. Gente boa, estudiosos, pesquisadores. Então, eu estou nesse estudo porque tem muito material, diferentemente de nebulosas. Aqui tem muito material e eu vou dar o meu melhor para fazer o melhor curso que eu puder, para fazer você entender isso aqui, para ver se eu entendo também, porque é chato, tá? Então, com isso a gente fecha a lista, essa análise preliminar da lista da FUVEST 2027. Como eu disse, só das obras novas, Geografia e GH ainda não tem, mas terá vídeo aqui no canal. De todas as outras, tem vídeo já aqui no canal e tem o bisturi, tá? Das outras 7 obras, você pode comprar o curso separado,
Mas comprando o bisturi, além de sair mais barato, porque é combo, tem alguns bônus, tá? Que valem a pena, né? Então, você, vestibulando, tá vendo esse vídeo em janeiro, fica atento, porque em fevereiro a gente vai abrir as turmas do bisturi. E você que está vendo isso depois de fevereiro, eu não sei se as turmas estão abertas ou não estão, mas tem aqui embaixo o meu Instagram para você acompanhar, para você ficar sabendo das novidades, né? De quando abre turma, quando não abre. E vir, se possível, estudar comigo, porque é o jeito que eu acho mais prático, mais inteligente, mais fácil, mais sensato, mais eficiente de você ler essas obras do que ficar lendo sozinho, se matando, pesquisando, procurando, dando com a cara na parede, perguntando pro chat GPT e se fudendo, né? Então, aqui é certeza de que você vai entender e dominar todas essas obras. Essa é a lista FUVEST 2027. Eu volto mais tarde para falar da lista da Unicamp 2027 e desejo a você força, humor que precisa para os estudos. E se eu puder te ajudar, estarei muito grata se você puder apoiar o meu trabalho. E se ajudar, me ajuda a te ajudar, vem estudar comigo, tá bom? Muito prazer, muito obrigada, muito prazer se você está aqui e é novo. Muito obrigada se você está aqui voltando. Dá uma curtida aqui para mim que me ajuda bastante. Faz um comentáriozinho, bota aí que tipo de vídeo você quer ver aqui no canal, ou se você já leu isso aqui, o que você está achando, tá? E eu volto. Tudo bem? Um beijo, obrigada. Falou.